Bem-vindos à apresentação de trabalho de doenças infecciosas 2. O nosso tema é a pasteurose aviária e abaixo está o grupo com os integrantes que formaram esse trabalho. Sobre a etiologia, podemos falar que ela é do gênero Pasteurella, da espécie Pasteurella multócida. É uma bactéria gram-negativa de formato cocobacilar. É uma bactéria imóvel. Uma característica importante sobre essa bactéria que nos facilita no tratamento dos animais infectados é que ela é uma bactéria sensível à penicilina, que hoje é amplamente encontrada em mercados de fácil acesso para o tratamento dos animais infectados. Ela também é uma bactéria de alta morbidade, o que significa que a transmissão dela é muito grande, né, através dos animais, e de alta mortalidade. Então, a taxa de fatalidade dos animais infectados é uma taxa, infelizmente, muito alta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia da pasteurella. Muitos mamíferos e aves abrigam essa bactéria no seu trato respiratório como integrante da microbiota normal mesmo. Então, a microbiota ela consiste na soma de todos os micro-organismos que residem nos tecidos fluidos e é composta principalmente de bactérias. Então, se é uma bactéria e se ela está abrigada no trato respiratório, automaticamente a gente já tem como consequência uma inflamação, né, das vias respiratórias desse animal. E outra coisa que a gente tem que ficar atento também é que às vezes ela pode se manifestar de forma aguda. O que seria isso? A gente pode confundir, né, com uma intoxicação comum. Então tem que ficar bem atento em relação a isso. E ela se manifesta como uma doença septicêmica. O que seria uma doença assim? Por exemplo, quando substâncias químicas que são liberadas na corrente sanguínea do animal para tentar combater uma infecção acaba desencadeando uma inflamação em todo o corpo desse animal. Então, as bactérias elas vão infectar, né, a corrente sanguínea desse animal. E trata-se de uma enfermidade altamente contagiosa. Sua disseminação é de maneira muito rápida e ela comete todas as aves de criação, industrial, silvestres e também aves de fundo de quintal. Então ela vai acometer aí galinha, né, pato, peru, enfim. Com mais frequência, ela vai, ela vai acometer os plantéis, né, de avicultura industrial e com menos frequência fundo de quintal, essas assim. E ela também pode ser confundida com uma outra doença, que é outro ponto que a gente tem que estar bem atento, né, que é a doença de Newcastle, porque ambas geralmente ocorrem surtos que se instalam, né, subitamente, produzindo uma alta morbidade e também uma alta mortalidade. Então, pode acontecer de, às vezes, os animais apresentarem algum sinal clínico, ou, às vezes, o animal não apresentar nenhum tipo de sinal clínico. E ela é responsável por infecções exóticas em humanos e também em animais. Essa infecção exótica, ela trata, né, de uma doença que sempre vai estar presente numa região. Ela vai estar presente, porém com um número de casos estáveis. E em nós, seres humanos, a infecção ela é causada por mordidas, arranhões e até mesmo lambidas de cachorro ou de gato. Então, pode resultar aí em celulite, em abscesso subcutâneo e várias outras síndromes que eu não vou entrar em detalhe agora. Geralmente a infecção ela se manifesta com inflamação dos tecidos moles em até 24 horas. E em casos assim mais graves mesmo, pode causar osteomielite e também endocardite.
mas esses são só em casos mais graves. Geralmente vai causar ali um abscesso, uma ferida. Eu vou falar agora sobre quais são os meios de transmissão da cólera aviária, né, da pasteurelose aviária, e ela pode ser transmitida através de moscas ou roedores que estejam com a doença, com a bactéria, que esteja com a bactéria, podem transmitir, né, ratos, camundongos, podem estar transmitindo doenças para as aves. Ectoparasitas é muito conhecido como o piolho de galinha. O piolho de galinha, que na verdade é o carrapato de galinha, né? Conhecido também como ácaro vermelho, pode ser um dos transmissores da cólera, né? Pássaros ou pombos portadores também dessa bactéria pode ser um meio de transmissão. Água e alimentos contaminados também pode ser uma fonte de transmissão, porque se a bactéria está lá, ao ingerir, essas aves ficam infectadas, né? Então também é um meio de transmissão. Contato direto entre aves é o principal meio de transmissão, né? Por via horizontal. É o principal meio. Aves cronicamente infectadas é o principal meio de transmissão dessa bactéria. Aerosóis também pode ser um meio de transmissão. Essa bactéria normalmente acomete animais com em torno de 6 semanas de idade, mais ou menos, que costuma acometer. E um ponto muito importante também, que facilita muito a transmissão, é o período de incubação dessa bactéria em carcaças. Pode durar até 3 meses. Então, isso é um ponto muito relevante, porque se um animal infectado morre com a bactéria, né? E essa bactéria ela não fica 3 meses lá incubada. Então, é importante que tenha um descarte no local ideal para evitar a transmissão para novas aves, né? Como sinais clínicos, a gente tem barbela, articulações e cólera plantar inchados e com pus. Então, a gente vai ver ali na frente, tem a foto da barbela bem inchada, cheinha de pus. Depressão, então essa ave ela vai ficar bem quietinha ali no cantinho dela, deprimida, né? A gente vai perceber isso, que a ave normalmente sempre tá andando pra lá e pra cá e ciscando. Febre também vai dar, perda de apetite, então essa galinha ela vai parar de se alimentar, juntando ainda com a depressão, então ela vai ficar bem quietinha, batida lá no cantinho dela. Eliminação de muco pela boca, ou seja, essa galinha ela começa a eliminar o muco, ela começa como se estivesse babando, ela começa como se estivesse realmente babando mesmo. A gente também vai ver a foto ali na frente. Aumento da frequência respiratória também vai ter, como essa bactéria ela acomete as vias respiratórias, então a gente tem um aumento da frequência respiratória. Diarreia também pode ter uma diarreia meio verde, amarelada, pode apresentar também. Cianótica também, a galinha fica bem cianótica. Essa doença também ela pode ocorrer morte súbita sem sinal clínico nenhum. A galinha pode simplesmente morrer do nada, sem nenhum sinal clínico. Ou também pode apresentar convulsões e depois ela pode vir a morrer. É uma opção também. Aqui a gente tem a imagem aqui, né? Mostrando a crista, a barbela delas bem cianótica, bem esroxeada, meio azulada. Dá pra perceber aqui o quanto que tá cianótica. Aqui a gente tem a galinha que, como eu disse anteriormente, ela tá com muco na boca, parece que tá como se estivesse babando, né? Essa ave aqui, olha, dá pra perceber bem também. Aqui essa galinha, ela já morreu, né? Também apresenta a crista bem cianótica. Aqui a gente dá pra perceber que a barbela dela, ó, tinha algo aqui dentro que provavelmente era pus, que deve estar inchado, cheia de pus também, dá pra perceber muito bem aqui. Foi cortado ou estourou, algo do tipo. Aqui a gente vê essa ave
com a barbela extremamente inchada e cheia de pus. Olha o tamanho que tá essas barbelas dessa galinha. Está muito inchada. Aqui também dá pra ver que o dela tá um pouquinho inchada, ó. Inchada e cheinha de pus. Então, esses são alguns do sinal clínico que a gente tem da cólera aviária. Então, galera, eu fiquei com o diagnóstico, certo? O diagnóstico ele é feito pelos sinais clínicos, pelos exames bacteriológicos e a análise de fragmentos de lesões e de órgãos. Então, vamos lá, galera. Quais são os sinais clínicos que a gente consegue observar para que a gente possa estar diagnosticando essa doença, entendeu? Então, os sinais clínicos que a gente pode estar observando são a febre, sonolência, relutam em andar, apresentam penas arrepiadas, inapetência, descarga oral mucosa, congestão ou cianose de crista e barbelas, diarreia inicialmente profusa, tornando-se aquosa, de coloração esbranquiçada, às vezes com caráter de muco ou sanguinolenta. A gente tem também pelos exames bacteriológicos, né, que seguem a técnica das membranas filtrantes, exceto para o exame de bactérias heterotróficas, certo? Cujo exame é feito através de contagem de placas de Petri, entendeu? Inoculando a água em meio a cultura enriquecida, ou seja, a glicose. E por último, o diagnóstico também pode ser feito através dos fragmentos de lesões e de órgãos obtidos no animal. Então a coleta pode ser pelo fígado, pela medula óssea, pelo sangue, fragmentos de cérebro, são amostras de lesões no caso suspeitos. Embora o histórico clínico, a simatologia e as lesões encontradas na necrópsia ser sugestivas de caso de cólera aviária, certo? A mutócita deve ser isolada e identificada no laboratório. Então, sempre que tiver dúvida, é laboratório, entendeu? O difícil isolamento da mutócita a partir da região normalmente contaminadas, como a região nasal, associada ao período necessário para a obtenção de subcultivos, certo? Puros, motivaram o desenvolvimento de novas metodologias, entendeu? Então, aí nesse contexto, o que a gente pode observar? O desenvolvimento empregado na técnica da reação em cadeia de polimerase, PCR, específico para detectação de mutócita, representou um importante avanço para um diagnóstico rápido e sensível nos casos suspeitos de CA. Entretanto, a associação das ferramentas fenotípicas e dos métodos genotípicos continuam sendo fundamental para o diagnóstico da doença. Entendeu? Agora, iremos falar um pouquinho de como é feito o tratamento da pasteurolose aviária. A pasteurolose aviária também é muito conhecida como cólera aviária. A pasteurolose aviária nada mais é do que uma enfermidade contagiosa que acomete todos os tipos de ave, seja ela de criação industrial, as granjas, seja ela silvestre ou aquelas galinhas que a gente mesmo costuma criar em casa, aquelas galinhas que são conhecidas como fundo de quintal. Para o tratamento da pasteurolose aviária, a gente faz a administração de antibióticos. O que são antibióticos? Antibióticos nada mais são do que medicamentos que são capazes de combater uma infecção causada por micro-organismos que causam infecção a outros organismos. O termo antibiótico
tem sido muito utilizado de modo mais restrito para indicar substâncias que são capazes de atingirem bactérias. As primeiras substâncias de antibiótico descobertas eram produzidas por fungos, como por exemplo a penicilina. Hoje em dia, existem também antibióticos sintetizados ou alterados em laboratórios farmacêuticos para evitar resistências e diminuir efeitos colaterais. O uso inadequado de antibiótico conduz ao aparecimento de resistência, tornando os agentes antimicrobianos menos eficazes. Ou seja, para a gente cuidar de um certo tipo de bactéria, a gente deve saber corretamente qual é o antimicrobiano que devemos usar, para assim ter efeito desejado. Então, para o tratamento de pasteurolose aviária, a gente faz a utilização de antibióticos como as sulfonamidas. As sulfonamidas nada mais são do que antibióticos que são muito eficazes contra bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. A gente encontra sulfonamidas em pós e líquidos. Utilizamos também as tetracicrinas, que são pertencentes aos grupos de antibióticos naturais ou semissintéticos, utilizados no tratamento de amplo espectro de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Funciona também em alguns tipos de protozoário, são capazes de funcionar também em alguns tipos de fungos. Porém, as tetracicrinas não funcionam em vírus, ou seja, elas não adiantam em vírus, não adiantam. Utilizamos também as neomicinas. As neomicinas também são antibióticos de amplo espectro que funcionam em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. As neomicinas foram descobertas em meados da década de 50. Utilizamos também as quinolonas. As quinolonas são antibióticos usados no tratamento das infecções bacterianas. Atua contra bacilos gram-negativos, aeróbicos e entéricos. São capazes também de atuarem em bactérias gram-positivas, anaeróbicas e micobactérias. Ou seja, as quinolonas são antibióticos de amplo espectro. Porém, as quinolonas podem causar grandes efeitos colaterais debilitantes. Portanto, a gente nunca deve administrar as quinolonas como primeira linha de tratamento. A gente sempre deve se optar por outro antibiótico antes mesmo de utilizar a quinolona, pois as quinolonas não podem causar efeitos desejáveis. Para a gente saber corretamente qual antibiótico que a gente deve utilizar, a gente deve se fazer um antibiograma. Após o antibiograma, que a gente vai determinar qual é o tipo de antibiótico que as bactérias presentes nas aves são sensíveis ou resistentes. Somente o médico veterinário que é capaz de indicar qual antibiótico que devemos utilizar nas aves. Porém, nem sempre os antibióticos são capazes de alcançarem os resultados desejáveis, porque muitas das vezes os antibióticos não conseguem eliminar as bactérias que as aves possuem. Eu vou falar um pouco agora sobre a minha parte do trabalho, que é o controle e a profilaxia da pasteurolose aviária. Essa é uma doença que acomete quase todas as aves e uma parte do combate a essa doença, essa bactéria na verdade, é o combate aos roedores, que geralmente é o que mais carrega essa bactéria entre os aviários. Quando as aves morrem com a bactéria e os ratos, essas aves são eliminadas de qualquer forma, os roedores se alimentam delas e saem carregando essa bactéria entre os aviários. Então, um dos controles que tem dado resultado é a eliminação e o controle dos roedores silvestres, esses ratos, para não carregar a doença. Um segundo ponto é a higienização
dos galpões aviários, né, das granjas, com desinfecção periódicas, com cal virgem, com amônia quaternária, às vezes vassoura de fogo, para poder ir combatendo isso. Um outro modo pode ser, que é um controle e ajuda muito, é a vacinação em massa dos animais, que essa vacina ela é aplicada entre 10 e 16 semanas de vida, sendo 2 aplicações, uma na segunda semana e a outra na quarta semana de intervalo. E outro modo é a quarentena dos animais novos que vão entrar nesse plantel. Então é feita uma quarentena, colocado em barracões separadas. Feito essa quarentena, passou a quarentena, tá tudo em dia, ele vem para a granja e cai dentro do fluxo da granja, junto com os outros animais. Também um outro controle é o descarte adequado dessas aves mortas, né? Que tem que ser feito o descarte correto de todas as aves que morreu com a bactéria. Então, ser descartada em lugar certo, fazer com que queime essas carcaças e enterre o que sobrar delas para poder tentar eliminar essa bactéria. Então, isso são um dos controles de profilaxia que tem dado resultado para as granjas aviárias. Também tentar evitar e eliminar frio direto, vento direto excessivo nesses galpões, para também não carregar essa bactéria entre os galpões. Então, umidade dos galpões dado resultado para as granjas aviárias. Também tentar evitar e eliminar frio direto, vento direto excessivo nesses galpões, para também não carregar essa bactéria entre os galpões. Então, umidade dos galpões, às vezes a quantidade de esterco, às vezes o esterco está bem próximo já das gaiolas, ou a cama das aves está muito velha, já tem várias gerações de engorda ali naquela cama. Então isso vai ficando pior e aumentando a quantidade de bactéria que está ali. Então isso também é um controle. E também manter um bom manejo dos animais, igual eu estou explicando, das camas, tentando colocar essas camas sempre secas, não deixar umedecer essas camas. Então um bom manejo no dia a dia. Também observar presença de fezes nas águas. Isso é uma coisa também que prejudica muito, e também ela é eliminada bactéria junto nas fezes. Então os bebedouros sempre limpos, tentar às vezes trabalhar com aqueles bebedouros já automáticos, que não seja água corrente, que as aves consigam defecar dentro da água. Então isso tudo é um controle profilático de tentar evitar essas doenças. Às vezes o armazenamento das rações, do milho, da soja, que são os ingredientes que são usados na fabricação da ração dos animais. Também tentar fazer as medidas de biossegurança, biosseguridade todas corretas. Também separação dessas aves quando é diagnosticado com sinais clínicos o animal doente, separar essas aves, colocar isso em lugar isolado, porque essa bactéria, quando ela é caída ali no solo, nas aves, ela permanece nesse ambiente durante 3 meses. Então, quanto maior o controle, menor vai ser os casos da doença. Então, quanto mais
controle, menor vai ser a quantidade de doença que vai dar nesse ambiente. E a parte de controle, assim, o que a gente viu, estudou sobre essa parte de doenças são isso.